carro mundial no Brasil. Essa foi a ideia do Escort quando ele chegou aqui no finalzinho de 1983, mas a versão mais desejada era essa aqui, a XR3. E hoje, uma matéria especial, trouxemos um outro exemplar bastante interessante. Pace Car, lançado em 1984, em edição limitadíssima. Confere aí. Anos 80 total hoje aqui na garagem. Dois Escort XR3 bastante especiais. Começando com um deles que é raríssimo, né? Pace Car. Cara, eu imagino na época, a terceira pegando um pouquinho, o que era ter um XR3 na década de 80, em 84 especialmente. Na década de 80 a gente teve alguns esportivos que vieram da década de 70, como o Passat TS, por exemplo. E no finalzinho lá de 83 chegou o Escort. Escort, um carro mundial da Ford. Se a gente for pensar numa época de importação fechada, a gente ter um carro mundial aqui era sensacional. Era algo incrível. E a versão desejada, como eu falei no começo, foi, sem dúvida nenhuma, o XR3. Um carro que fazia com que as pessoas babassem na rua, justamente pela série de fatores, série de itens que ele trazia, né? E a gente falando de Pace Car. O Pace Car, ele foi uma série especial da Ford, justamente para marcar o lançamento, lançado em 1984. E o que é legal do Pace Car é que ele teve uma edição limitada, né? Eu pesquisei a respeito, os proprietários me passaram informação, foram 350 carros, uma edição então limitadíssima, né? Muito poucas unidades de produção, tanto que é muito difícil. Eu tinha visto esse carro somente em revista, né? Em folheto de época, até com uma sirene em cima. Em 84 teve uma corrida também com alguns XR3 pretos, né? Que antecedeu a Fórmula 1. E o Pace Car é algo incrível, né? Se a gente pensar numa versão especial, até a plaqueta desse carro ela faz alusão a essa série Pace Car. Me sentindo um adolescente aí, 18 anos, na década de 80 e 84 mais precisamente. E o GR3 ele tem um motor CHT 1,6 litro, suspensão independente nas 4 rodas, algo difícil aqui no Brasil até hoje, né? Não dá para passar despercebido com esse carro, né? Mesmo quem não conhece, não sabe
que significa isso, dá sempre uma olhadinha para conferir. Inclusive o painel dessa versão 84, ele traz uns diferenciais da primeira versão, né, do XR3, e traz algumas coisas bem próprias, né, que o diferenciam do 85, que é o carro que a gente vai andar agora. Na melhor cor de todas, hein? Confere aí. Em 1985, se a gente analisar o contexto de época, a concorrência era bem acirrada. Vamos ouvir o CHT aí roncando alto. Interessante, hein? O GR3 tinha páreo duro, né? Tinha que brigar com o Gol GT, Passat GTS Pointer, Monza SR. Realmente a vida não era fácil para as marcas naquele período. Esse exemplar de 85 ele já tem características um pouco diferentes do 84, do Pace Car que a gente acabou de andar. Uma delas é o formato dos bancos, né? Essa parte toda aqui atrás é diferente. Ela é mais arredondada, essa aqui. E esse exemplar tem algo interessante, que é justamente além desse excelente pegada desse volante de pequeno diâmetro, ele traz ar-condicionado, que é um dos opcionais mais difíceis de ver em um carro da década de 80, um esportivo da época. Hoje em dia o ar-condicionado se tornou algo banal nos carros. Na década de 80 não era bem assim, era algo extremamente raro. O que eu acho legal, na verdade, no XR3 é que o motor CHT, nesse caso, também com 82 cavalos, né? Mas ele tinha várias mudanças justamente para o carro ser mais esportivo. Claro que não era aquele esportivo com uma pegada muito forte. Como eu falei agora há pouco, a gente tem que analisar o contexto aqui do Brasil de época, e nesse sentido realmente não existiam carros tão fortes aqui, só os V8 e os 6 em linha, que vieram da década de 70, 60 e 70. Então o esportivo padrão anos 80 no Brasil, ele tem essas características. E como a importação era fechada, outro item que era um diferencial, eles eram carros bastante desejados. Esse cheirinho de álcool, uma delícia. O que era legal do XR3 também é que o Ayrton Senna, nada menos do que o Ayrton Senna, era o garoto propaganda da Ford. Então ele aparece com aquele Corcel 2 vermelho na propaganda e também com o XR3, né? O slogan do XR3 era máquina total. Então vocês imaginem o efeito que isso dava em qualquer fã do automobilismo, né? Ayrton Senna na loja na época, no começo de carreira, mas ele se tornou em pouco tempo um grande ídolo, e a imagem dele aliada a um esportivo, né, da Ford realmente fica na mente de quem gosta tanto de carro da década de 80 esportivo quanto do próprio Ayrton Senna. O que eu acho legal desses carros, a ergonomia deles é interessante. A gente vê aqui, ó, o painel
com o ar-condicionado aqui, que é algo raro, né, de ver, como eu falei. Um outro opcional também, toca-fitas auto-reverse. O que acontecia na época, você ouvia a fita e depois você queria ouvir a música de novo, você tinha que virar a fita, ouvir um trecho do outro lado para poder ouvir a música novamente, né? Com auto-reverse, que era um luxo na época. O cara simplesmente voltava aqui, eu punha para frente e tava lá com sua música Legião Urbana, In Excess ou outros estilos aí, rock, qualquer coisa do gênero, para poder curtir no carro. A gente se vê na próxima matéria gravando com coisas bem legais. Tchau, tchau.